novamente ao canal. Hoje iremos conversar sobre fisiologia menstrual. Os objetivos dessa aula será permitir ao aluno que descreva a sequência de eventos do ciclo menstrual, explicar alças de feedback negativo e positivo hormonais, correlacionar curvas hormonais com as fases ovariana e endometriais. Os conhecimentos prévios necessários para esta aula é conhecer o eixo hipotálamo, hipófise, ovários, ter noções de esteroidogênese ovariana, tanto o compartimento da teca como granulosa e receptores hormonais, ter noções de histologia básica de endométrio e ter o conceito de pulsatilidade hormonal e feedback endócrino. No roteiro da aula, então, teremos primeiro uma introdução clínica, depois conversaremos sobre o compartimento hipotálamico-hipófise, o ciclo sob o ponto de vista dos compartimentos. Essa é a parte essencial da aula. Eu vou procurar mostrar a vocês sob a ótica dos diversos compartimentos hipotalâmico, hipofisário, ovariano, endometrial e sistêmico. Depois, para ilustrar, vamos apresentar um caso clínico relevante em relação ao tema, perguntas mais comuns, erros mais comuns, pitfalls e red flags do tema. Então vamos começar com a importância clínica. Por que é importante que compreendamos a fisiologia menstrual? Se você entende o ciclo menstrual, você entende o coração da ginecologia. O mesmo mecanismo que explica uma menstruação regular também explica anovulação, sangramento uterino anormal, câncer de endométrio, período fértil e por que os contraceptivos funcionam. Hoje a ideia é simples. Vou te mostrar o ciclo como uma sequência integrada em 4 compartimentos: hipotálamo e hipófise, o primeiro, o segundo, ovários, o terceiro, endométrio, e em quarto, os efeitos sistêmicos da ação de cada período. E a cada passo ligar o que acontece no hormônio com o que você vê na clínica. Hipotálamo, hipófise, o marca-passo do ciclo. Então ele recebe esse nome, marca-passo do ciclo, porque é ele quem dita os eventos que ocorrerão, né? Ele é o grande maestro da orquestra hormonal que acontece no ciclo menstrual, na fisiologia menstrual. O hipotálamo, né, aquela estrutura do sistema nervoso central, ela vai promover a liberação desse hormônio, o GnRH, né, que quer dizer hormônio liberador das gonadotrofinas. Esse hormônio ele irá agir na hipófise, né, principalmente na liberação desses dois hormônios, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. É importante entender que o GnRH, para que ele funcione de uma forma fisiológica, a sua secreção precisa acontecer em pulsos que são regulados de uma forma quase em termos de relógio, né? Com bastante precisão. Se o sinal do GnRH não fosse pulsátil, se ele fosse contínuo, a hipófise não responderia do mesmo jeito. É justamente a pulsatilidade do GnRH que sustenta a produção do FSH e do LH. O FSH ele aparece como hormônio que inicia o recrutamento folicular. Então o FSH liberado pela hipófise vai agir sobre o ovário, trabalhando então sobre o recrutamento e o crescimento dos folículos, enquanto que o LH ele ganha o protagonismo no meio do ciclo, com o pico deste hormônio que desencadeia a ovulação. Quem regula toda essa secreção são os esteroides ovarianos, o estrogênio e a progesterona, por meio de esquemas de feedback negativo e positivo em determinados momentos do ciclo. Na maior parte do tempo, eles estão fazendo feedback negativo com a hipófise, mas quando o estradiol fica alto e sustentado, como se mudasse uma chave no sistema hipotalâmico hipofisário, ele muda o sistema para feedback positivo, que é o que desencadeia o pico de LH, como nós vamos ver mais para frente.
Para fins didáticos, utilizaremos um ciclo hipotético com duração de 28 dias, do primeiro dia ao 28º, que é a duração média dos ciclos menstruais fisiológicos. O D1, o primeiro dia, é o período em que ocorre o início do fluxo menstrual. Ele marca o início do ciclo menstrual. Nesse momento, os níveis dos hormônios ovarianos eles estão mais baixos, como a gente pode ver aqui no gráfico, o valor do estrogênio e o valor da progesterona em níveis bastante baixos. E mesmo os hormônios hipotalâmicos hipofisários, né, o LH e o FSH, também não estão em níveis muito altos nesse período. O principal nesse momento é o FSH. Progressivamente, então, a liberação do FSH pela hipófise, que a gente pode observar aqui na curva, esse aumento gradual e leve. Né? O FSH ele vai então estimular aonde? Ele vai agir sobre os ovários. Né? Então ele estimula a aromatização na granulosa ovariana, que converte androgênios em estrogênios e, consequentemente, né, no processo de estimulação do folículo, a gente também tem então, né, uma produção cada vez maior de estrogênio, que a gente vê aqui na curva como a linha rosa. Veja que gradualmente ele vai subindo, né, até esse ponto acompanha a curva do FSH com a curva de estrogênio, certo? Então, consequentemente, observa-se o aumento gradual dos níveis de estrogênio ao longo dos primeiros 14 dias do ciclo. Vejam lá a linha rosa, ela vem aumentando gradualmente, sofre depois um aumento, né, do 8º dia em diante, um aumento bastante considerável, até atingir o pico lá perto do 13º dia. Então, o FSH, né, além de produzir o crescimento folicular, ele também será o responsável pela produção nos primeiros 14 dias do estrogênio, certo? Se a gente for considerar sob o ponto de vista ovariano, esse período ele recebe o nome de fase folicular, justamente porque você vê o recrutamento de um folículo. Esse folículo passará a se chamar de folículo dominante até que a ovulação aconteça. Se nós pensarmos do ponto de vista endometrial, essa fase é chamada de proliferativa. Justamente porque nos primeiros 5, 6 dias, né, esse desenho esquemático ele está mostrando o sangramento, ele está mostrando a decidualização do endométrio. Mas lá pelo 6º dia a gente começa a ver que ele com espessura fina vai se proliferando. Essa ação é a ação diretamente do estrogênio que estimula a proliferação celular, fazendo com que o tecido endometrial, como a gente vê aqui na imagem de ultrassom, vai ficando progressivamente mais espesso. Os níveis séricos crescentes do estrogênio, né? A gente já conversou então que ele promove a proliferação das glândulas endometriais e seu espessamento. E aí esse pico do estrogênio próximo ao 14º dia do ciclo, ele faz com que aconteça uma troca, uma inversão do mecanismo de feedback com a hipófise. Então vejam lá, até esse ponto, a produção do FSH crescente fez com que o estrogênio fosse secretado de forma crescente e até mais ou menos aqui o 6º, 7º dia, elas acompanham a curva. A partir desse momento a gente vê que a produção de estrogênio ela aumenta, porém o FSH ele vai caindo. Então essa queda do FSH nesse trecho, né, dos primeiros 14 dias ainda, ele acontece por esquema de feedback negativo. O estrogênio agindo lá em receptores da hipófise faz com que ela produza cada vez menos FSH. Um outro hormônio que também é produzido lá pelos folículos estimulados, que atua de forma negativa em relação ao FSH, é a inibina. E esse é um mecanismo que ajuda a explicar por que, num geral, um ciclo fisiológico, você tem estimulação de apenas um folículo ao invés de múltiplos. Né? É um esquema de contrarregulação hormonal bastante sofisticado. No momento em que o estrogênio atinge o seu pico, como eu disse antes, é como se virasse uma chave na hipófise e ela passasse, ao invés de responder sob um esquema de retroalimentação negativa, ela passa a agir sob um esquema de retroalimentação positiva. Então o pico de estrogênio nesse momento vira a chavinha na hipófise
E aí a hipófise responde, como tem muito estrogênio, ela libera um pico de outro hormônio, que é o hormônio luteinizante. Reparem que o FSH também sofre uma oscilação por conta dessa troca do mecanismo de feedback negativo para positivo, porém esse pico ele é muito menor que o pico de LH. O pico de LH é o que marca o evento da metade do ciclo, já que depois que ocorre o pico de LH, isso será o sinal para que a ovulação aconteça. Então lá no ovário, aquele folículo que foi crescendo, se tornou um folículo dominante, quando acontece o pico de LH, aquele folículo ele se rompe e ele joga um oócito para dentro das trompas. Né? Pois bem, depois que o oócito é liberado, ele vai deixar no lugar dele, dentro dos ovários, do ovário em questão, uma outra estrutura chamada de corpo lúteo. Então, o corpo lúteo é o que restou daquele folículo que se rompeu. E ele é uma estrutura hormonalmente ativa. Ele responde àqueles níveis maiores de LH circulantes, fazendo com que o corpo lúteo produza um outro hormônio, que é o hormônio assinatura da segunda fase do ciclo, chamada progesterona. A progesterona, como vocês podem ver, né, o corpo lúteo ele vai produzir quantidades crescentes que vai até mais ou menos o 22º dia. E aí depois o corpo lúteo ele começa a involuir caso uma gravidez não tenha ocorrido. Né? Naquele processo de ovulação, se não ocorrer uma gravidez, o corpo lúteo irá ao longo das próximas semanas involuir. E com sua involução, ele vai ter um pico em torno de 21º, 22º dia e depois ele passa a decair. Pois bem, o que a progesterona faz? Olhando agora no compartimento então do endométrio, a progesterona é um hormônio que vai estimular a proliferação das arteríolas arqueadas do endométrio. Em linhas gerais, ela vai fazer com que o endométrio fique mais vascularizado. Além disso, ela vai estimular a produção de glicogênios, né, de glicoproteínas no endométrio, de forma a criar neste período do ciclo condições, né, favoráveis para que uma nidação aconteça, ou seja, a implantação do embrião no tecido endometrial. A progesterona que faz com que ele fique bem vascularizado, né, e permita um ambiente favorável para que a nidação aconteça. Como eu disse, se a nidação não acontece, o corpo lúteo ele começa a involuir. Com a sua involução, os níveis de progesterona eles caem. E aí vejam vocês, quando a gente chega no final do ciclo, né? Isso é um ciclo, então se ele for sempre regular, nós começaremos de novo com o D1, com o sangramento. Né? O que ocasiona o sangramento, a decidualização do endométrio? Então, o sinal para que isso aconteça é a queda tanto da progesterona como do estrogênio, como a gente vê, né, na segunda metade da fase lútea. E até um parênteses, né? A gente vai chamar de fase lútea sob o ponto de vista do ovário, porque agora não é mais folículo, agora é corpo lúteo. Mas sob o ponto de vista de endométrio, nós chamaremos essa fase de secretora, justamente pela secreção das glicoproteínas e glicogênios. Então, a queda da progesterona e do estrogênio é ela que sinaliza para que a menstruação aconteça. Como isso acontece? Então, com a queda da progesterona, aquele arcabouço vascular que foi todo desenvolvido para que ele pudesse prover uma quantidade de nutrientes, oxigênio adequados para esse endométrio, com a queda de progesterona existe o colapso desse sistema vascular. Com o colapso do sistema vascular, existe hipóxia tecidual, começa a faltar oxigênio para o tecido. Com a falta do oxigênio, acontece invasão, né, principalmente de macrófagos teciduais. Eles distribuem ao longo do endométrio todo enzimas que são chamadas de metaloproteinases. Então, essa combinação de hipóxia, isquemia, mais infiltrado inflamatório, faz com que o endométrio passe pelo processo de decidualização, que é a necrose difusa do tecido endometrial, ou seja, todo ele entra em necrose ao mesmo momento. E o que é manifestado clinicamente nesse momento é o fluxo uterino que é observado durante o período menstrual. Muito bem.
Conversamos então agora sobre o que acontece em cada compartimento, né? Hipotálamo, hipófise, ovariano, endometrial. Então agora vamos conversar um pouco sobre os efeitos hormonais em cada momento do ciclo, de forma sistêmica. Se nós pensarmos então, né, aqui a fase folicular proliferativa, por favor não se enganem, tá? Fase folicular, fase proliferativa não é a mesma coisa. Folicular estou me referindo ao ovário, proliferativo estou me referindo ao endométrio. São coisas diferentes, mas que acontecem de forma sincrônica, ou seja, acontecem no mesmo momento. O mesmo raciocínio vale para fase lútea e fase secretora. Não são a mesma coisa. Lúteo se refere ao ovário, secretora se refere a endométrio. Porém, elas são sincrônicas e por um motivo didático a gente acaba incluindo as duas de forma junta. Então, fase folicular do primeiro dia ao 14º no nosso ciclo hipotético, que é a média dos ciclos em torno de 28 dias. E a fase lútea secretora do dia 14 até o dia 28 do ciclo. Então vamos observar o que acontece primeiro em relação ao muco cervical. Nos primeiros 14 dias ele é bastante abundante e ele fica progressivamente mais abundante conforme ele se aproxima da ovulação. Ele é claro e ele é filante, que facilita a passagem de espermatozoides do colo do útero, né, a partir da vagina para a cavidade endometrial. Já a segunda fase, a fase secretora lútea, o muco cervical ele vai ficando cada vez mais espesso e viscoso, com menor volume, e ele tem um efeito de barreira. A gente pode fazer aqui um gancho em relação às gestações, quando as gravidezes acontecem e elas chegam no final da gestação, durante o trabalho de parto, existe a liberação do tampão mucoso. O que é o tal do tampão mucoso? É nada mais do que isso aqui, pessoal. É quando o muco ele se torna bastante espesso e ele chega a fazer uma espécie de rolha no colo do útero, que ajuda a separar a cavidade vaginal da cavidade endometrial, algo que é extremamente importante na gravidez, já que o ambiente intrauterino ele é um ambiente considerado como asséptico, embora não seja a ausência completa de bactérias. Mas se a gente for comparar com o ambiente vaginal, que é cheio de micro-organismos, o ambiente intrauterino não é. E parte disso acontece por conta desse efeito de barreira do tampão mucoso do muco cervical. Em relação à temperatura basal, nos primeiros 14 dias observam-se temperaturas em média mais baixas, enquanto que elas aumentam alguns graus Celsius após a ovulação e se mantêm durante toda a fase lútea. Se a gente for observar níveis térmicos médios de gestantes, eles são maiores do que comparados com mulheres não grávidas, justamente porque esse é um efeito associado à progesterona circulante. E durante a gravidez não falta progesterona circulante, está sempre presente em altas quantidades. Sobre o colo uterino, ele nos primeiros 14 dias é mais amolecido, mais pérvio, pensando justamente no período fértil, quando ele se torna mais firme, mais consistente, mais fechado após esse período. Já em relação aos sintomas gerais, o período estrogênico ele é caracterizado por aumento de lubrificação genital e sensação de janela fértil, uma percepção que ela é bastante variável entre mulheres. Já a fase em que predomina a progesterona, há uma maior tendência a edema, né? A progesterona ela é um hormônio que estimula a vascularização, a vasodilatação, a maior permeabilidade dos vasos sanguíneos, então naturalmente é um período em que as mulheres costumam se queixar de sentir-se inchadas, consequentemente também apresenta maior quantidade de sintomas mamários e outros sintomas pré-menstruais, são todos decorrentes desse período progestagênico. Para ilustrar então a nossa aula de hoje, eu coloquei aqui um caso clínico, né? No qual então temos uma senhora de 58 anos, nunca esteve grávida anteriormente, ela teve um diagnóstico de menopausa aos 50 anos, um histórico referido de ciclos menstruais prévios oscilando períodos de amenorreia, ou seja, períodos em que ela passava meses sem menstruar, com períodos de oligomenorreia, ou seja, tinha menstruação, mas elas eram em quantidade, né, distribuídas ao longo do ano de uma forma menor do que seria o esperado, ciclos com duração superior a 36 dias de duração.
Isso aconteceu de forma não induzida, ou seja, de forma natural. Ao longo do período reprodutivo dela, ela não tinha menstruações regulares. Ela procurou atendimento médico por conta de um sangramento uterino pós-menopausa de grande quantidade. Na investigação com ultrassom transvaginal, observou-se endométrio com espessura muito aumentada, 20 milímetros. Para uma senhora pós-menopausa, a gente esperaria 4 milímetros ou menos, né? Com background heterogêneo, cistos irregulares de permeio e vascularização anormalmente aumentada ao Doppler, ou seja, vários sinais suspeitos na análise de endométrio dessa paciente. Realizada na sequência uma curetagem uterina semiótica, né, uma raspagem da cavidade uterina, e aí essas células foram encaminhadas, né, para análise do patologista, que identificou uma neoplasia maligna de endométrio. Então fica a pergunta: como o conhecimento de fisiologia menstrual se aplica na compreensão da gênese do câncer de endométrio neste caso, né? Então, de uma forma resumida, né, é uma senhora que já passou da menopausa, porém ela conta que durante o período reprodutivo dela, ela tinha ciclos com duração superior a 36 dias, por vezes passando vários meses sem ter qualquer fluxo menstrual, e isso não foi algo secundário ao uso de um medicamento, isso aconteceu de forma espontânea. Então a óligo e a amenorreia do período reprodutivo, como ocorreram de uma forma espontânea, elas sugerem que essa paciente apresentava poucos episódios de ovulação, ela não ovulava regularmente ao longo do seu período reprodutivo. Como ela não ovulava regularmente, a menstruação não acontecia de forma regular, acarretando ciclos longos e por vezes amenorreicos. Sem a ovulação não há a formação do corpo lúteo, consequentemente a produção de progesterona é deficiente. Sem o pico e a queda da progesterona, não há necrose difusa do tecido endometrial e a menstruação não acontece. Então, porque ela não ovulava, ela não menstruava também. Como vimos anteriormente, a progesterona ela antagoniza os efeitos proliferativos do estrogênio sobre o endométrio, reduzindo as taxas de proliferação celular, ou seja, ter progesterona todo mês durante 14 dias é algo que antagoniza os efeitos proliferativos do estrogênio. Podemos considerar que a progesterona ela protege o endométrio em relação à proliferação desordenada das células. Se a nossa paciente em questão passou a maior parte da sua vida reprodutiva sem ovulações, é correto dizer que ela passou a maior parte da vida reprodutiva sem os efeitos protetores da progesterona sobre o endométrio. Um efeito que pode ser considerado como pró-neoplásico. Não à toa, doenças como obesidade, síndrome dos ovários policísticos e outras situações que aumentem o risco de anovulação espontânea são fatores de risco para câncer de endométrio. Em suma, pessoal, nesse caso, né, como é uma senhora que passou a vida reprodutiva dela inteira não tendo menstruações regulares, a gente pode inferir que ela não apresentava ovulações regulares. Sem ovulações regulares, ela não produzia progesterona de uma forma regular. Pensando no endométrio, sem a progesterona de forma regular, o estrogênio circulante age sem nenhuma forma de oposição, que aumenta muito o risco da paciente em algum momento da sua vida reprodutiva desenvolver um câncer de endométrio, não só da vida reprodutiva, inclusive mais frequentemente depois do fim da vida reprodutiva no período pós-menopausa. Então aqui tem algumas perguntas, depois fotografa o slide, né? Dá um print screen para depois dar uma olhadinha. Quero que vocês tentem perceber essas perguntas e avaliar se vocês conseguem respondê-las com base no que a gente conversou hoje. Caso haja alguma dúvida, né, pode encaminhar essa dúvida que a gente tenta esclarecer da melhor forma possível. Então agora vamos conversar sobre erros comuns, né? Ao compreender a fisiologia menstrual. Primeira coisa, a ovulação é sempre no 14º dia, nem sempre no 14º dia. Eu usei o exemplo de 14º dia porque, em sua média, a maioria das mulheres tem ciclos que duram 28 dias. E, naturalmente, a metade do ciclo é o 14º dia, tá? Porém, o ciclo normal ele costuma durar entre 26 até 35 dias.
No geral, a fase lútea secretora, ela tem uma duração que é mais ou menos fixa, em torno de 14 dias. Então, o que varia nesses períodos que duram, ciclos que duram menos do que 28 dias ou mais do que 28 dias? O que vai variar é a primeira fase, é a duração da primeira fase, que é a fase folicular no ovário, é a fase proliferativa no endométrio. Então, o que varia, pessoal, é a data da ovulação, tá? Depois que a ovulação acontece, ela vai gerar de forma invariável 14 dias de período lúteo, tá? O que pode modificar são os primeiros dias, né? Então, um ciclo, um exemplo aqui, né? Um ciclo que tenha durado 26 dias, se a gente pensar que os últimos 14 dias eles serão responsáveis pela fase lútea, sobram 12 dias antes. Então nós consideramos, né, subtraindo 26 menos 14, nós temos 12. Provável dia de ovulação, no caso de ciclo de 26 dias regular, é o 12º dia. Porém, vamos pensar aqui de uma forma diferente. Se estivermos olhando para um ciclo que dura 35 dias, como os últimos 14 dias são fixos, se eu subtrair 35 de 14, vão me restar 21 dias. Então, esses 21 dias respondem pela fase folicular, pela fase proliferativa do ciclo. E provável data de ovulação deve ser o 21º dia. Outro erro comum, né? O FSH sobe até a ovulação. Nós já vimos naquele gráfico, né, dos hormônios que não. O FSH ele sofre inclusive uma queda em relação ao pico antes da ovulação acontecer. Isso acontece por conta do feedback negativo do estrogênio que está em níveis ascendentes antes da ovulação. Além disso, existe também a ação da inibina, hormônio produzido pelos folículos em desenvolvimento, que auxiliam no recrutamento de apenas um folículo dominante. Outro erro comum, se o FSH cai antes da ovulação por causa do feedback negativo do estrogênio, porque o LH sobe, né? Não seria um erro, seria uma pergunta, né? Como a gente viu anteriormente, o que explica, né, o FSH primeiro cair e depois a gente tem um pico do LH, e inclusive um novo pico de FSH que acompanha o pico de LH, é a viradinha de chave da hipófise. Quando o estrogênio atinge um determinado nível de pico, vira a chave da hipófise e ela passa a responder naquele momento não mais um esquema de feedback negativo, mas de positivo. E aí o pico do estrogênio acaba desencadeando o pico de LH e, em menor proporção, também um segundo pico de FSH. A progesterona só aparece se engravidar, esse também é um erro comum, mas na verdade não. A progesterona ela aparece em decorrência da ação do LH sobre o corpo lúteo. Então a progesterona ela só aparece se houver ovulação. Caso não haja gravidez, o corpo lúteo evolui e os níveis de progesterona caem. Caso haja gravidez, o corpo lúteo ele vai perdurar mais tempo, ele vai perdurar aí aproximadamente até as 9, 10 semanas de gestação, quando então a placenta primitiva passa a assumir essa função de produção de progesterona. Período fértil é igual à fase lútea? Não. Período fértil é o período que envolve 3 dias que antecedem a ovulação e 3 dias que sucedem a ovulação. Então a gente vai calcular o período fértil, pessoal, num caso, né, nossa paciente aqui tem 28 dias de duração de ciclo, eu vou diminuir 14 dias, então o 14º dia é o dia da provável ovulação. E aí eu vou pegar 3 dias antes, vou pegar 3 dias depois. Esse é o período que eu considero como período fértil e ele é muito útil do ponto de vista clínico, seja para orientar a concepção, né, uma paciente com ciclo regular que está tentando engravidar, no geral a gente vai pedir para ela concentrar a maior parte da atividade sexual dela do mês nesse período, né? E também é útil essa noção do período fértil nas situações de dor no meio do ciclo, a dor da ovulação, que algumas pacientes, né, uma grande parcela das pacientes apresentam dor nesse período. E eventualmente você entendendo, né, que esse é o período fértil da paciente, no geral ajuda a explicar a dor. Então é clinicamente importante a gente determinar o período de ovulação.
Mas vejam que não é a mesma coisa do que período lúteo. O período lúteo é depois que a ovulação acontece, né, todos os outros dias até que a menstruação venha novamente. Sobre potenciais pitfalls, red flags, né, seriam situações em que podemos incorrer no erro. Então, de novo, já referenciei ao longo da aula, mas aqui está um outro slide para ajudar na fixação. Então, esses são os pontos que mais derrubam o aluno. Confundir fases, achar que a ovulação é um dia fixo, não entender a virada do estradiol para feedback positivo. Se você não guardou nada na aula de hoje, eu gostaria que você guardasse apenas uma lógica muito simples. O GNRH liberado pelo hipotálamo é quem comanda a orquestra, é o maestro. Ele faz com que o FSH liberado pela hipófise estimule a produção de estrogênio, que sobe e atinge um pico e faz com que haja uma disparada do LH. O LH é o hormônio responsável pela ovulação. Depois da ovulação, o corpo lúteo, sob a ação da progesterona, que é quem domina a fase lútea, né? E aí a queda da progesterona faz com que todo o processo se reinicie por meio da menstruação. Uma mensagem final e algo que é importante que a gente tenha em mente. Toda vez que uma mulher apresentar ciclos menstruais regulares e bem definidos, de forma espontânea, é possível afirmar que ela ovula regularmente, sem a necessidade de nenhum método propedêutico adicional. Se esse vídeo te ajudou a compreender melhor o ciclo menstrual, por favor não se esqueça de compartilhar com os outros colegas e cogite a sua inscrição no canal. Caso haja perguntas sobre o assunto, pode deixar nos comentários do vídeo ou encaminhá-las nos grupos de WhatsApp. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.